Olá, será apresentado agora o trabalho bimestral da matéria de Controle Inteligente e Não Linear, desenvolvido pelos alunos Cássio Coelho Lorenzoni e Josemar Maria Sacramento. O artigo estudado trata da detecção de oscilação e causa raiz em uma planta termoelétrica. Foi desenvolvido por Carlos Eduardo C. de Mello e Celso J. Munaro e publicado no 11º Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente em 2013. O artigo aborda sobre o problema de detecção de oscilações em processos produtivos e apresenta também uma análise de causa-raiz destas oscilações em uma planta termoelétrica. Como forma de garantir parâmetros mínimos de qualidade, as indústrias, em seus diversos processos produtivos, utilizam malhas de controle para otimizar seus processos e garantir esta qualidade desejada pelos clientes. Apesar das malhas de controle apresentarem diversos problemas de redução de desempenho, atrelados a fatores de sintonia, estrutura de controle, processo ou mesmo mecânico nos elementos finais de controle, e as oscilações sofridas pelo processo aumentarem a variabilidade da qualidade do produto, o artigo busca apresentar uma ferramenta capaz de identificar e separar as possíveis frequências e fontes de oscilação do processo. A proposta é baseada em identificação não paramétrica com a utilização de função de autocorrelação e gráficos de densidade espectral de potência para identificar tais oscilações. A central termoelétrica utilizada na análise gera energia elétrica a partir da queima de combustíveis gerado pelo processo siderúrgico, onde, resumidamente, a queima destes fluidos gera energia térmica que aquece uma caldeira para a geração de vapor d'água e este passa por turbinas acopladas em geradores e outros diversos equipamentos num circuito fechado para culminar na geração de energia elétrica, conforme o fluxograma apresentado. Ao todo, a central termoelétrica possui 58 malhas de controle, mas para o estudo foram considerados inicialmente 39 malhas e somente 6 destas apresentaram comportamento oscilatório significativo ao processo. Com isso, estas 6 malhas foram priorizadas por serem as que mais impactam no processo. A densidade espectral de potência é obtida através da transformada de Fourier da autocorrelação do sinal da malha e permite comparar o espectro de frequências de diferentes sinais. As frequências dominantes são aquelas que possuem maior energia, que pode ser medida integrando na frequência as potências da faixa de frequências considerada. Na figura à esquerda, é possível verificar os gráficos de densidade espectral de potência das 6 malhas e constatar a semelhança na frequência de oscilação das mesmas. Para a validação do algoritmo inicial proposto, foi realizada uma análise sobre o processo em si, avaliando as interações das 6 malhas priorizadas, como elas interagiam entre si e com o processo, as relações entre elas podem ser vistas na figura à direita. Após publicar um método não paramétrico para cada uma das 6 variáveis de saída, considerando as demais 5 como entradas, foi extraído o gráfico de Bode para a representação da resposta em frequência do circuito, aplicado a cada malha de controle, analisada a relação entre as variáveis cujo módulo seja maior que 10% do maior valor de módulo encontrado, que para este caso foi de 3,58. Os dados extraídos dos gráficos de Bode para 6 variáveis podem ser vistos na figura à esquerda. Após analisar os resultados obtidos, foi percebida uma pequena mudança nas interações entre as malhas apresentadas na figura à direita. Como exemplo, a não detecção do efeito da malha de nível LIC 400 sobre a temperatura TIC 400
mesmo existindo relação física entre as duas, conforme informado anteriormente. Outro bom exemplo é a variação de temperatura de TIC 400 influenciar na vazão pela válvula TCV 431, afetando a vazão FT 408 no processo. E estas malhas de vazão foram desconsideradas na análise do processo e que os dados indicaram tal interação. A utilização da autocorrelação, aliada à metodologia de identificação não paramétrica, forneceu dados além do esperado, apresentando até mesmo interação entre malhas não consideradas inicialmente, provando ser uma ferramenta eficaz para a análise da interação entre malhas e também para a indicação da causa raiz das oscilações de um dado processo. A similaridade entre os diagramas de interação das malhas evidencia esta eficácia. Porém, seria interessante em um estudo diferente inverter a ordem das análises, utilizando primeiro a metodologia sem um conhecimento detalhado do processo produtivo em si, considerando somente os dados obtidos inicialmente no processo e depois aplicando os resultados ao processo e fazendo as considerações técnicas pertinentes como forma de comparação de resultados. Pela sua eficácia comprovada neste estudo, a indicação de extensão para outras áreas e processos é muito bem colocada, podendo até ser criado um critério de avaliação e de comparação entre os estudos futuros e simulações em softwares especialistas.